Fala pessoas, beleza? Eu sou o William e você está no Bora Mundo e nós vamos em mais um vídeo de psicologia. Agora nós estamos começando uma nova série que é o psicólogo, aliás, a psicologia como profissão, certo? Vamos entender alguns pontos importantes para você entender o que é o psicólogo e o que é a profissão de psicólogo, o que é a psicologia como profissão, certo? Quero lembrar que aqui no canal eu tenho uma série gigante de vídeos sobre psicologia, tá certo? Então acho que você vai encontrar muita coisa bacana lá. Tem psicologia do desenvolvimento, psicologia da Gestalt, behaviorismo, tem muita coisa bacana. Tenho certeza que se você for lá você vai gostar. Eu vou deixar a playlist de psicologia completa aqui em cima, ó. Cadê? Vou até anotar, certo? Aqui em cima, que é para você clicar no final do vídeo e ver os outros vídeos de psicologia. Pois bem, o que é o tal do psicólogo, que é essa psicologia como profissão, né? Afinal de contas, eu estou me formando em psicologia, não eu, mas eu estou falando você, estou fazendo psicologia, ou comecei, ou estou curioso, querendo saber o que faz o psicólogo, procurando escolher o meu curso e profissão. E aí, o que ele faz, né? Então vamos ver uns pontos importantes. O livro que nós estamos usando é o livro Psicologias, em alguns vídeos eu mostro esse livro, nesse vídeo eu não vou mostrar, mas tem o link dele aqui embaixo, bem aqui na descrição, tem uma porrada de livro que eu indico de psicologia para você, eu tenho certeza que vai te ajudar, certo? Bom, vamos lá então. Vai ser o seguinte, isso é uma série de vídeos, tá certo? Cada vídeo eu vou falar uma pontuação importante que vai desvendar para você o que é esse psicólogo, o que é essa psicologia como profissão, tá certo? É a primeira pontuação assim. Que profissão que é essa? Tá certo? Bom, a gente vai falar a primeira coisa que é a psicologia enquanto prática, tá? Não a psicologia enquanto teoria, enquanto estudo acadêmico. Por quê? Porque eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá certo? Aqui no canal é recheado de vídeos sobre teorias, que são aquelas teorias que o profissional vai usar e aplicar, certo? Então a gente vai falar aqui da psicologia enquanto prática profissional, enquanto aplicação na área de trabalho, tá certo? E o primeiro ponto importante aqui é que é o seguinte, a psicologia, ela vai desenvolver uma aplicação de um conhecimento científico psicológico, tá? O que é isso? Existe um conhecimento que vai ser gerado, os estudos vão gerar um conhecimento, certo? Esse conhecimento em direção a conhecer o ser humano, a sua psique, tá? E tudo que a psicologia vai ter como importância para estudo, então a psicologia tem alguns alvos de estudo, ela vai estudar esses alvos, vai procurar esses objetivos e esses estudos vão gerar então respostas, tá certo? Essas respostas são as teorias. Essas teorias vão ser usadas pelos psicólogos. Então, olha só, a psicologia na sua dinâmica prática, ela vai fazer uma aplicação de um conhecimento da ciência, tá certo? Eu tenho um vídeo falando sobre psicologia e ciência, falando sobre psicologia e o método científico e o porquê que isso é tão importante para a psicologia. Também vou deixar no card que vai aparecer aqui em cima, tá certo? E você vai lá conferir, tá? É muito bacana. Eu dou inclusive um exemplo prático de como usar o método científico. Então aqui é isso que o profissional ele faz, tá certo? Ele aplica esse conhecimento científico, o conhecimento da ciência, que é esse conhecimento da psicologia, certo? Bom, agora vamos a um próximo ponto importante. Agora que você já sabe que o psicólogo ele usa essa ciência, o resultado dessas pesquisas, tá? Bom, vamos lá. Essa profissão ela é reconhecida por lei, ela é uma profissão, ser psicólogo é reconhecida por lei e tem alguns atributos importantes, tá? Bom, a lei é essa daqui, 4.119, tá certo? Essa lei é de 1962, tá? Que foi instituído isso como profissão, tá certo? Não significa que essa psicologia era aqui no Brasil, tá? Isso aqui é aqui no Brasil, tá? Não significa que
a psicologia não era aplicada e desenvolvida antes, porque era, certo? Vocês que viram os vídeos de psicologia aqui no canal já sabem disso, tá? Quem não viu, continua vendo as playlists aí. Então ela é de 1962, tá? Essa lei, ela reconhece a psicologia como profissão e o psicólogo como profissional da área, tá certo? E aí é o seguinte, então agora você sabe que é uma profissão, você sabe que ela é reconhecida por lei. Então quem que pode ser psicólogo, já que ela é reconhecida por lei? E aqui tem 3 pontuações que o livro traz de uma forma muito importante. A primeira dela é: o profissional ele tem que completar o curso de psicologia, uma graduação em psicologia, tá? Então a primeira característica é: o profissional ele é uma pessoa formada especificamente em psicologia, tá certo? A segunda questão é que esse profissional ele vai ter que ser cadastrado, ele vai ter que ser registrado em um órgão profissional competente. Então tem um órgão, certo? Uma instituição ali, um órgão que ele cuida de registrar os profissionais capacitados, certo? Para desenvolver a profissão. Então ele vai registrar. Então quer dizer, o profissional ele tem que ser formado e ele tem que ser registrado nesse órgão regulador da profissão, certo? E o terceiro ponto importante aqui, a psicologia, os métodos psicológicos, tá certo? Essa dinâmica do psicólogo atuar, ela é reservada para os psicólogos, que são essas pessoas formadas e registradas, beleza? Então, para você atuar como psicólogo em algum local, você precisa ter a formação, ser registrado, ser apto a desenvolver e aplicar essa profissão, certo? Então, essas são as características sobre quem é o psicólogo. O psicólogo é esse cara aqui, essa pessoa aqui, certo? E aí é interessante que nós podemos pensar em desenvolver algumas ideias sobre... o livro dá uma coisa importante, né, para pensar alguns pontos. No livro os autores pegaram... fala de pessoas que estão querendo saber o que é psicologia, fala de jovens que... tipo assim, falaram o que eles acham que é psicologia, certo? E aí vão pegar essas perguntas e vão responder essas perguntas. Por quê? Porque são perguntas das quais as pessoas têm curiosidade, precisam das respostas, e são perguntas de forma geral muito importantes, tá? Então isso é interessante, que eles vão ter uma série de perguntas. São essas perguntas que nós vamos responder ao longo dos vídeos, tá certo? Bom, aí aqui a gente vai ter uma coisa importante, né? Que é a pontuação para a gente engrenar nos outros vídeos, é que os posicionamentos, as respostas dessas perguntas, elas são posições pessoais dos autores que são psicólogos, tá? Então eles vão dar, logicamente, a resposta que eles entendem que é a resposta mais correta, tá certo? Para aquelas perguntas, tá bom? Então é praticamente isso que vai ser a dinâmica. Bom, até aqui nós vimos alguns pontos importantes, você já entendeu algumas coisas, e eu quero que você venha comigo então para a gente falar sobre mais algumas coisas importantes, tá certo? E isso com certeza eu acho que vai desenvolver aí um conhecimento bacana de psicologia. Vamos à primeira, nesse vídeo eu já vou dar esse primeiro ponto, tá? Bom, o psicólogo não adivinha nada, esse é o primeiro ponto, tá certo? Agora que você sabe sobre profissão e tal, o psicólogo não adivinha nada. Uma coisa interessante é que as pessoas que ou estudam psicologia ou são psicólogas, elas trazem um posicionamento onde a pessoa que está junto com essa, que é psicólogo ou estuda, tem a impressão de que ela é realmente uma psicóloga, ou tem a impressão de que o psicólogo ele adivinha as coisas sobre a vida dela, né? Por quê? Porque o psicólogo ele carrega métodos, ele carrega técnicas e conhecimentos que dá para ele essa dinâmica de trazer numa conversa, trazer numa análise com vários pontos, perceber algumas características das quais ele consegue construir um pouco o perfil da pessoa, a personalidade da pessoa. E nesse primeiro contato, principalmente, a pessoa acha que a pessoa é um adivinho, né?
ou o cara é um psicólogo, ou então ó, o psicólogo é um adivinho, né? Mas qual é a realidade? A realidade é que o psicólogo ele não adivinha nada, tá, galera? A questão aqui é o seguinte, o psicólogo ele vai juntar, ele vai aprender uma série de técnicas, uma série de conhecimentos técnicos, tá? Esses conhecimentos, eles são teorias aplicadas, são teorias desenvolvidas, teorias testadas para lidar com o ser humano, tá certo? Então, quando ele está falando com você, ele não está adivinhando coisas sobre a sua vida quando é o momento dele falar ou dele fazer uma dinâmica. O que ele está fazendo é juntando as peças com as ferramentas que ele tem, com os métodos, tá certo? Isso é interessante porque isso diferencia o pensamento do psicólogo, que é o pensamento científico, do pensamento de senso comum, tá certo? Para você que não sabe, existe o pensamento científico, existe o pensamento de senso comum. Inclusive, a própria psicologia já teve esses dois campos, tá certo? Para você que quer saber sobre isso, eu vou deixar um card também aqui, vai aparecer aqui, e clica lá depois que você vai ficar sabendo, tá certo? Ó, tô deixando vários cards que é para você pegar o assunto completão, tá? Bom, próximo ponto interessante aí é que essas teorias, né, essas técnicas vão trazer para ele uma capacidade de leitura do outro, tá? Então, tipo, por exemplo, eu converso com você e você tem uma série de coisas que vão me dar informações. Como as minhas teorias trabalham essas informações, as minhas teorias me ensinam sobre essas informações, eu vou conseguindo entender você em pedaços, em partes e vou juntando essas partes, tá? Então, o que essas teorias trazem para mim? Elas trazem conhecimento sobre as expressões, né? Sobre gestos, sobre fala, certo? Ela vai trazer um conhecimento sobre as razões dos atos, tá certo? Então, existe um ato e aí tem uma razão desse ato acontecer. Existe, por exemplo, uma ação de violência, mas essa violência talvez não foi gratuita, teve um porquê dela acontecer. Então as teorias, os estudos e essas ferramentas de técnicas vão mostrar para mim o porquê que em determinada ação essa pessoa, aliás, porquê que a pessoa agiu assim. Então, quando eu converso com ela, quando a gente faz um trabalho de conversação ali, de análise, a gente consegue perceber o porquê que aquela reação ou porquê que aquela ação existe, tá certo? Então, isso é interessante. Outra coisa que se trabalha são os pensamentos, desejos e emoções. A psicanálise trabalha muito isso, tá certo? Então, quer dizer, o que você está vendo é que o psicólogo ele tem um olhar amplo sobre a pessoa, certo? Sobre a pessoa, sobre a sua subjetividade, tá certo? E a sua singularidade. Pô, Osney, não sei o que é isso, singularidade e subjetividade, não tem problema. Eu tenho um vídeo show aqui no canal, é um vídeo muito visto aqui no canal, que eu vou deixar para vocês também um link. Eu nem sei se vai dar para colocar todos os cards aqui em cima, acho que eu só posso colocar 5, mas já tem 4, tá? Mas veja esse vídeo sobre subjetividade como esqueci o nome do vídeo, mas tá aqui em cima, clica aqui você vai ver, tá certo? Bom, então quer dizer, o psicólogo vai ter todas essas ferramentas e ele vai usar esses conhecimentos para lidar com o outro, para fazer todo a sua dinâmica e a sua aplicação profissional com o outro, certo? Outra coisa importante aí é que nessa dinâmica o profissional trabalha uma coisa através da fala, através da escuta qualificada, através da escuta técnica. Por quê? Porque as pessoas precisam falar de si, tá? Então, elas precisam falar de si e para o profissional trabalhar, as pessoas precisam falar de si, que é através da expressão da fala ou a expressão corporal, né, que o psicólogo consegue trabalhar e analisar uma série de questões, analisar você, analisar o outro, tá certo? Que ele consegue dinamizar isso, certo? Compreendendo e analisando e decifrando essas expressões físicas, os gestos, tá certo? A forma de linguagem do outro, tá certo? Então quer dizer, quando eu falo a forma de linguagem, por exemplo, um surdo mudo, ele é surdo mudo, ele não vai falar com um psicólogo, só que ele tem uma forma de linguagem que aquele profissional qualificado vai fazer a análise dessa forma de linguagem, certo? Então é esse preparo. Mas o outro precisa
se expressar para esse profissional poder ajudá-lo, tá certo? Por isso que ele não adivinha, é porque ele tem essa quantidade, esse domínio, certo? Dessas técnicas para lidar com todas essas pontuações, certo? E aqui é importante, tem uma frase muito legal que é do Freud, né? Que é uma frase top, 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 que explica o porquê que a fala, o porquê que a comunicação precisa vir para o psicólogo, né? Por que ela precisa acontecer? Porque nós precisamos nos expressar para esse profissional, né? E por que o profissional ele precisa disso para a ação profissional dele acontecer? Porque a fala, o falar de si, né? Seja em qual signo for, seja em qual significado, seja em qual expressão que você fizer isso, ela fala muito de si, ela retrata você, né? Isso é importante, mesmo você falando do outro. E aí vem a frase do Freud que eu queria deixar para fechar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ele escreveu assim, olha que sensacional. Quando Pedro fala de Paulo, ele me diz mais de Pedro do que de Paulo, certo? Olha que genial, tá certo? Ele está falando o quê? Olha, quando Pedro vem para mim e ele vem falar de Paulo, seja bem ou seja mal, na verdade, na fala dele, na importância que ele dá em falar de Paulo, no tempo que ele está consumindo falando de Paulo, na atenção que ele teve para querer falar de Paulo, na verdade, tudo isso está falando muito mais sobre ele. O que será que ele está pensando? Por que será que ele está agindo assim? Por que será que ele está dando um espaço para falar de Paulo? Por que Paulo é tão importante na fala dele? Então, na verdade, o mais importante é que quando Pedro fala de Paulo, o Pedro está falando do Pedro, né? Muito mais do Pedro. E eu vou conhecer muito mais do Pedro por causa disso. Porque o Pedro está falando comigo e com as minhas ferramentas técnicas eu vou analisar. Então, o psicólogo, para resumir, ele não adivinha nada. Ele é um cara que tem um conjunto de técnicas que vai lidar com o outro através dessa conversação, do falar de si, da expressão, da troca, da comunicação do profissional com o indivíduo, certo? Bom, é isso aí então. Espero que você tenha gostado do primeiro vídeo, tá certo? Vai ser uma série de vídeos aí falando sobre a psicologia como profissão. Espero que você tenha gostado. Compartilha com o pessoal, compartilha na tua facu, nas redes sociais, porque assim ajuda o canal a crescer. E você me ajuda. Não esquece de ver os links aqui na descrição, livros de psicologia que eu indico pessoalmente, uns muito bons. Clica lá, compra pelo link da Amazon para ajudar o canal, certo? E é isso aí, então, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.